Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula aqui, né? Agora sobre o sistema respiratório, e a gente tem que comentar, né, que o sistema respiratório ele vai atuar conjuntamente com o sistema circulatório. Então qual seria então a função do sistema respiratório? Principalmente o transporte de gases, né, dentro de todas as suas estruturas e a troca desses gases a nível principalmente do alvéolo. Tem como outra função, a partir da troca gasosa, regular o pH sanguíneo, pH que é tão importante para a homeostasia. E ainda uma outra função do sistema respiratório é também a fonação. Ele possui muitos receptores ao longo do seu tubo, principalmente nas vias aéreas superiores, que vão dar suporte, né, ao sentido da olfação. Quais estruturas vão formar o sistema respiratório? Então, basicamente, a gente tem o nariz, ainda na via aérea superior, a cavidade nasal, com todas as suas estruturas, os seios paranasais, que estão presentes ali na região da face, né, nos ossos pneumáticos, a região da garganta, né, que a gente chama de faringe, a região que é responsável pela fonação, emissão da voz, a laringe, a região da traqueia, e aí a gente já tem aqui somente um tubo, né, que é o principal condutor de ar para os pulmões, e a bifurcação desse tubo em brônquio, né, nos brônquios principais, e depois toda uma ramificação de brônquios e bronquíolos, chegando até os bronquíolos respiratórios. Tudo isso constituindo os pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo, também o envoltório pulmonar. Então são essas as estruturas principais do sistema respiratório. Os componentes então do sistema respiratório são o nariz, a cavidade do nariz, né, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, traqueia, os brônquios e pulmões. Toda a subdivisão dos brônquios, né, o brônquio principal, o brônquio lobar, o brônquio segmentar, os bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. Vamos ver todas essas estruturas agora. Bom, o nariz e a cavidade nasal, o ar vai entrar pelas narinas, né, e vai ser filtrado logo em seguida pelos pelos ali do nariz, que nós conhecemos com o nome de vibrisas. Logo em seguida ele vai se dividir, né, em duas, na verdade as narinas são duas, que é separado aí pelo septo nasal, que vai adentrar na cavidade nasal, e ele é anteriormente separado por cartilagem e posteriormente pelos ossos, né, o vômer e também o etimoide. Na parte superior, etimoide, na parte inferior, o vômer. A cavidade nasal, né, que é justamente uma cavidade que é separada aí pelo septo nasal, conforme nós já falamos. Na cavidade nasal encontram-se as conchas nasais e os meatos nasais, meato nasal superior, médio e inferior, também as conchas nasais superior, médio e inferior. O palato duro, e aí você tem como a base, né, ali de separação entre a cavidade bucal e a cavidade nasal. Mais posteriormente, o palato mole, constituído aí pela mucosa e por músculos. As coanas, que é justamente a saída, é a parte, limita a parte final da cavidade nasal, e os seios paranasais, que são órgãos paralelos à cavidade nasal. Bom, a faringe, ela tem aí como localização a região da garganta, né? Ela vai possuir comunicação com a cavidade nasal, através das coanas, com a cavidade da boca, através das fauces, as fauces que representam o limite da garganta. Vai ter comunicação com o ouvido médio, né, através das tubas auditivas.
vai ter comunicação com a laringe, né, que é a continuação da passagem do ar, através da glote, e vai ter comunicação também com o esôfago, fazendo parte aí do sistema digestório. A faringe ela vai se dividir em nasofaringe, região nasal, né, parte mais superior, bucofaringe, região da boca, região das fauces, da garganta, e laringofaringe, região mais baixa da faringe, já próxima ali da laringe. Então aqui nessa figura, aí pelo livro do Netter, né, nós temos aqui a presença de um corte sagital mediano, onde foi excluído o septo nasal. Então nós estamos enxergando aqui a cavidade nasal. Então aí a narina, né, as vibrisas, a região da cavidade nasal, mostrando aqui que o nariz é formado por cartilagem e pelo osso nasal. Aqui a gente já consegue enxergar o osso frontal e aí as três conchas nasais, superior, média e inferior. Entre as conchas nasais, os meatos nasais, meato nasal inferior, meato nasal médio, meato nasal superior. Aqui os ósteos para o seio, né? Aqui no caso o seio esfenoidal, e aqui o outro seio, o seio frontal. Em seguida aqui a região das coanas, limite então da cavidade nasal e início da nasofaringe. Aqui o ponto, né, de conexão da faringe com o ouvido médio, constituído e chamado de osteofaríngeo da tuba auditiva. Mais superiormente, se faz presente ali a tonsila faríngea ali também é responsável aí pela imunidade, uma tonsila pertencente aí ao sistema linfático, né? A presença aqui do palato duro, formado aí pelo osso, pela maxila, e parte o osso palatino. Ao final do osso palatino, a gente tem ali a presença de musculatura e da mucosa, formando o palato mole. Ao seu final, a úvula. Neste próximo slide, representa-se aqui as aberturas, né? As aberturas para os seios paranasais. A abertura do seio frontal, ficando logo abaixo aqui da concha nasal média, a abertura para o seio esfenoidal, logo acima da concha nasal superior, a abertura para o seio maxilar, maior de todos os seios, abaixo ali da concha nasal média e no meato acústico, no meato nasal médio, né? Estou mostrando aí as aberturas. E ainda mostrando no detalhe o ducto nasolacrimal, que vem justamente lá do saco lacrimal, do osso lacrimal, né? Mostrando novamente o osteofaringe da tuba auditiva e o tórus tubário. Nesta figura pode-se observar o septo nasal. Então aqui é um corte paramediano, não é exatamente em cima não é um corte sagital mediano, é um corte paramediano, observando-se então o septo nasal. Septo nasal que ao final você tem ali as coanas, ou seja, as aberturas de passagem de ar da cavidade nasal para a faringe. Nesse slide pode-se observar os seios paranasais, termo seios, que vem do latim sinus, é sino mesmo, constitui sino, e é daqui que vem o termo sinusite, né? Sinus mais ite, sinusite, ou seja, a inflamação desses seios vai causar, né, essa patologia conhecida como sinusite. Nesta figura, os seios frontais, dá para a gente ver com facilidade. Aí os seios esfenoidais, né? O esfenoide fica mais na posterior, mais fácil de verificar numa vista lateral.
e os seios etimoidais, melhor vistos nessa figura de cima. Etimoidais. Os dois maiores seios são contra a gravidade, então, portanto, eles têm uma maior facilidade de reter o muco, né? São os seios maxilares. Os seios maxilares, a gente mostrou anteriormente a abertura do seio maxilar. Nesta tomografia, né, um corte aí transversal, pode-se observar com facilidade os seios maxilares, ou seios da maxila. Bom, a laringe, considerado então o órgão da voz, a fonação, né, tem seu início na laringofaringe, ou seja, na região aí da faringe, parte baixa da faringe, e vai terminar justamente na traqueia, né? É um local de passagem de ar, controla a ins e a expiração. Ela está localizada ali na proeminência laríngea, conhecida também como pomo de Adão. A laringe possui um esqueleto, né? E esse esqueleto basicamente é formado por um osso, o osso hioide, que está preso ali na região da traqueia por ligamentos e músculos. Além disso, nós vamos encontrar a cartilagem tireoide, que é a maior das cartilagens deste esqueleto da laringe, né, que possui ali a proeminência laringe. A cartilagem cricoide, ou cricoidea, que é uma cartilagem também grande, né, e a epiglote. Além disso, nós vamos observar a cartilagem aritenoide, que vai, né, fixar as cordas vocais, cartilagem cuneiforme, que está relacionada com a aritenoide, e as cartilagens corniculadas, também relacionada com a cartilagem aritenoide. Nós vamos observar também, além do esqueleto da laringe, as pregas vestibulares, são chamadas de falsas cordas vocais, e as pregas vocais, que são as cordas vocais verdadeiras. A glote, quando se fala de edema de glote, nada mais é, né, explicando o que é glote, é uma abertura entre as cordas vocais. Então, ora ela existe, ora ela não existe. Então, é o espaço delimitado entre as pregas vocais, né? Com a ação dos músculos presentes aqui na laringe, essas cartilagens, né, aritenoide e também a região da glote, vai servir de passagem de ar, provocando vibrações nessas pregas vocais, e assim, com a passagem do ar na expiração, nós temos o surgimento do som, ou seja, a emissão do som, né? Neste slide, a gente pode observar a cartilagem epiglótica, a tireoide, a cartilagem cricoide, que é menor na anterior e maior na posterior. Daqui para baixo, a gente já vai ter a presença da traqueia. E à frente aqui da traqueia, um pouco abaixo da cricoide, a glândula tireoide. Não pode confundir glândula tireoide com cartilagem tireoide. Aqui a presença das falsas pregas vocais e as pregas vocais verdadeiras. Nesta imagem também do néter, a gente tem a presença isolada da laringe, né? O osso hioide, com os dois cornos aí. Então, o osso hioide que fica na região superior, lembrando que ele é um osso isolado, então ele não se articula com nenhum outro osso, mas somente com as cartilagens aqui. A membrana tireoide, na posterior a epiglote, na região abaixo a cartilagem tireoide, que é bastante grande, né? A proeminência laríngea, conhecida como pomo de Adão, e ainda ela intransparente, a gente já consegue ver as cartilagens lá na posterior, né? Na parte mais baixa, a cartilagem cricoide, então a cartilagem tireoide se articulando com a cartilagem tireoide. E abaixo da cartilagem cricoide já vem a traqueia. Na vista posterior, a gente consegue enxergar melhor a cartilagem epiglótica, a cartilagem aritenoide, cartilagem corniculada, né?
e a maior presença aqui da cartilagem cricoide, né, que é o que realmente aqui chama mais atenção, né. E no detalhe, já vamos verificando aqui a traqueia, que na posterior ela não possui anéis traqueais. Então a traqueia, que tem em torno de 2,5 centímetros de diâmetro, em torno de 11 centímetros de comprimento. É lógico que isso vai variar de indivíduo para indivíduo, também de acordo com sexo e idade. Ela inicia-se na laringe, né, e termina na divisão da traqueia que nós conhecemos como carina. Carina, que vai dividir a traqueia em bronco principal direito e bronco principal esquerdo, a nível da sexta vértebra torácica. As cartilagens são em forma de C, então, portanto, elas não são em forma de ossos, não são fechadas posteriormente. Posteriormente, nós temos ali a presença dessa membrana fibroelástica e também musculatura lisa, né, de tecido conjuntivo. Na traqueia, realiza-se a traqueostomia, em torno ali do segundo ou terceiro anel traqueal, cortando-se a cartilagem. É um procedimento realizado para quando tem que se realizar cirurgias ou quando o indivíduo fica muito tempo na unidade de terapia intensiva com tubo orotraqueal. Aí retira-se o tubo orotraqueal e faz-se a traqueostomia, né? Pode-se chamar traqueotomia, traqueostomia também é um termo correto. Aqui a presença do tubo da traqueostomia, né, com um balãozinho que é inflado ali naquela região, ficando aí abaixo das pregas vocais, né. Aqui a traqueia como um todo. Nesta figura também do Netter pode-se observar um corte que foi realizado aqui nos anéis traqueais, para a gente poder verificar que na região posterior nós temos a presença de musculatura, né, e presença também da mucosa. A bifurcação da traqueia, que nós conhecemos então como carina, e o tronco principal direito e o tronco principal esquerdo. Por que eu sei que é o direito? Por que eu sei que é o esquerdo? Né? O direito ele vai possuir apenas três lobos, né? O lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. E o esquerdo, 2 lobos. Mesmo porque o bronco principal esquerdo ele é também mais longo, porque nessa região aqui a gente vai alojar, está alojado ali o coração. Então, quais estruturas em que vai ocorrer essa troca gasosa, né? Então, a partir da traqueia, nós temos o bronco principal direito e esquerdo, depois os broncos lobares, né, que do lado direito você tem 3, do lado esquerdo 2, os broncos segmentares, em cada pulmão você vai ter essa segmentação, os bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os sacos ou sacos alveolares com os alvéolos pulmonares. Nessa representação, nós chamamos aqui de árvore brônquica, né, e toda essa divisão, né, a traqueia, bronco principal, direito, né, brônquio segmentar lobar superior, lobar médio e lobar inferior. Depois, já os brônquios segmentares, todos eles coloridos, aí depois de segmentares, os bronquíolos, né? A gente não precisa saber cada um deles, mas somente o pessoal aí da medicina que tem que conhecer cada um dos brônquios segmentares. Então aqui é uma versão mais aproximada, né, dos brônquios, o bronco segmentar até aqui nessa região, depois já o bronco subsegmentar e o pequeno bronco. Depois vem já a presença dos bronquíolos, e aí os bronquíolos que são divididos em bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios e os alvéolos, sacos alveolares. O bronquíolo terminal, a partir do bronquíolo terminal, você já tem a presença dos alvéolos
os alvéolos que são as menores estruturas, e é neste local dos alvéolos ou dos sáculos ou sacos alveolares que irá acontecer a troca gasosa com a chegada ali, né, pelas artérias pulmonares do sangue rico em CO2, e lá no alvéolo acontecendo ali a troca gasosa através dos alvéolos, ocorre a troca gasosa, o sangue saindo rico em oxigênio, retornando à circulação sistêmica pelas veias pulmonares. Como é formado os pulmões? Então, os pulmões macroscopicamente eles são divididos em pulmão direito e pulmão esquerdo. Aqui a gente pode ver o pulmão esquerdo. Por que eu sei que é o pulmão esquerdo? Porque ele tem apenas uma fissura, chamada de fissura oblíqua, que é essa fissura aqui, fissura oblíqua, que irá dividir o pulmão em dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior, né? Esses dois lobos, né, divididos então pela fissura oblíqua, a fissura que não vai ser contínua, ela vai ser aqui interrompida nessa região que a gente chama de hilo pulmonar, hilo com H. No hilo pulmonar teremos ali a presença, né, da artéria pulmonar e das duas veias pulmonares. Também a presença aqui do brônquio principal esquerdo, presença também de linfonodos, né? Aqui a gente tem algumas impressões, por exemplo, a impressão da artéria aorta, a impressão cardíaca, e também uma estrutura que chama atenção é a língula. Todos os dois pulmões irão possuir essa região mais larga, que nós chamamos de base, e a parte mais alta, que nós chamamos de ápice. Na base, que nós vamos ver ali a superfície diafragmática, né? Diafragma, que é o músculo da respiração, vai estar logo abaixo aqui dessa superfície. No pulmão direito, nós vamos observar também o ápice, a base, né? E agora 3 lobos com 2 fissuras. Aqui a fissura horizontal, que não estava presente lá no esquerdo, fissura horizontal, e a fissura oblíqua, que é da mesma forma a oblíqua, ocupando de lado a lado o pulmão direito. Então, aí a gente vai ter a presença, a partir dessas duas fissuras, fissura horizontal e fissura oblíqua, o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Também mostrando aqui, nesta vista medial, a presença da artéria pulmonar, no caso direito, e das veias pulmonares direito, os linfonodos e o bronco principal direito. Também aqui nós vamos observar a presença, né, da veia braquicefálica, da área traqueal, da área do esôfago, ou seja, várias impressões nessa região, da qual o pulmão direito, né, vai estar presente no pulmão direito. Aí a superfície diafragmática, formando aí a base do pulmão direito. Nesta figura do Netter, meramente ilustrativo, mostrando a segmentação dos lobos, né? O lobo apical, né? O lobo posterior, superior, os lobos basais, tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo. Isso nessa vista medial do pulmão. Os pulmões possuem envoltório? Claro que possuem, né? A pleura que é constituída por uma membrana serosa, vai se dividir em duas partes, a pleura visceral, que vai ficar aderida ao pulmão, e a pleura parietal, que vai revestir, né, as paredes da cavidade torácica. Entre essas duas pleuras, a pleura visceral e parietal, nós vamos encontrar lá a cavidade pleural, que é parcialmente preenchida pelo fluido pleural, né? Então a pleura vai estar presente aqui, essa membrana revestindo aí o pulmão, até na base, entrando em contato aí com o diafragma, né? Na vista posterior,
vocês observando que vai ocupar toda a área das costelas, até a 12ª costela, inclusive revestindo posteriormente aí a região dos rins, né? Aqui nesse caso o pulmão ele está no momento de expiração, está expirado, ou seja, não está insuflado, não está ocupando todo o espaço aqui da pleura. Também, da mesma forma, na vista anterior, ele ocupando também parcialmente, revestindo parcialmente a região do diafragma e, obviamente, aqui por cima do fígado, mas teria que estar interposto aqui o músculo diafragma. Então, era isso que a gente tinha para falar, né, a respeito do sistema respiratório. Um abraço a todos.